Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa aula número 16 de biotecnologia. Como nós já falamos bastante nas aulas anteriores, as tecnologias utilizadas para o melhoramento genético avançando, principalmente com as metodologias utilizadas para a geração de organismos geneticamente modificados, hoje nós vamos falar mais especificamente da regulamentação de OGMs. Bom, para a gente entender a necessidade de uma regulamentação dos OGMs, porque é preciso uma legislação que determine a liberação ou não desses organismos, a gente primeiro precisa buscar por informação. E na atual sociedade que vivemos, a sociedade da informação, temos acesso a grande quantidade de informação de uma maneira muito fácil, através de um simples toque no computador ou no celular, nós temos acesso a diversas informações. Por sua vez, ao entrarmos em contato com as informações relacionadas ao OGMs, nós vamos encontrar muitas informações que mostram benefícios dos organismos geneticamente modificados, como essa imagenzinha que fala em ah, melhorar a qualidade do ar, proteger as terras, conservar a água, produzir alimentos sustentáveis. Porém, também vamos encontrar diversas informações a respeito de malefícios dos organismos geneticamente modificados. Portanto, nessas redes de informação, encontraremos tanto os defensores dos organismos geneticamente modificados, como encontraremos os opositores dos organismos geneticamente modificados. Dessa forma, nós vamos permanecer em uma grande dúvida: ser favorável ou ser contrário aos organismos geneticamente modificados. Para isso, nós precisamos de informação científica, na perspectiva de que, ao produzirmos ciência, ao entrarmos em contato com a ciência, nós temos a capacidade, a possibilidade e a necessidade de trocar informações, de entender o que está sendo produzido por diferentes grupos, as diferentes ideias. E a ciência de verdade, ela não tem verdades absolutas. Ela sempre está propensa a ser testada, a ser refutada, ao mesmo a ser confirmada. Isso é o que nós vamos buscar para poder entender essa discussão relacionada a organismos geneticamente modificados. Então, eu vou trazer aqui poucos exemplos, mas temos aqui um trabalho publicado em uma revista internacional chamada Food and Chemical Toxicology, uma revista que a gente diz é revisada por pares. Então, quando um trabalho científico é submetido para essa revista, ainda publicação, ele é revisado por outros pesquisadores da mesma área do conhecimento, que não sabem quem está enviando, quem fez esse trabalho, e vão avaliar se ele está correto, se ele é pertinente para a publicação. Então, esse trabalho, feito por um grupo de pesquisadores norte-americanos, apresenta os resultados da, da garantia de segurança de um estudo feito durante 90 dias com ratos que foram alimentados com milho transgênico. E o resultado encontrado por esse grupo, apresentado nesse artigo, diz que esse estudo complementa um extensivo estudo agronômico de composição e de alimentação de animais com os grãos do milho MON 863, né, um milho transgênico da Monsanto, confirmando que ele é seguro e nutritivo, como as variedades de milho convencional. Então, eles fizeram esse estudo, alimentaram ratos durante 90 dias com um milho transgênico da Monsanto,
e confirmam que esse milho é seguro, que não trouxe nenhum problema para os ratos e que ele tem uma composição nutricional igual às variedades de milho convencionais existentes. Temos aqui um outro trabalho publicado na revista Environmental Sciences Europe, também uma revista revisada pelos pares, que trata da toxicidade a longo prazo de um milho geneticamente modificado tolerante ao Roundup, certo? Esse trabalho traz como resultado o de que os machos que fizeram parte desse estudo apresentaram tumores palpáveis 4 vezes maiores e que começaram 600 dias antes dos ratos controle, que tiveram somente um tumor percebido. Esse trabalho foi publicado por um grupo de pesquisadores franceses e italianos. A diferença aqui é que esse trabalho apresenta figuras mostrando então o fígado, os rins, com análises demonstrando os danos causados, né, nesses órgãos pelo alimento e pela presença de Roundup também no alimento. E abaixo a figura mostrando os tumores. São tumores realmente enormes, bem desenvolvidos e bem perceptíveis desenvolvidos nos ratos. A principal diferença entre o trabalho do grupo francês e do grupo norte-americano diz respeito ao tempo que os ratos foram alimentados com este milho. Enquanto o trabalho do grupo americano, os ratos foram alimentados somente por 3 meses, no trabalho do grupo francês, os ratos foram alimentados por 24 meses. Ou seja, o resultado é proveniente de um estudo de longo prazo. As outras variáveis do trabalho, elas são muito similares entre um trabalho e outro. A mesma raça de ratos que foi utilizado, as doses, tudo muito, muito próximo, mas a grande diferença está no tempo que esses ratos foram alimentados. Interessante é que esse trabalho do grupo francês havia sido publicado 2 anos antes na mesma revista que o trabalho dos norte-americanos. Então, o trabalho que dizia que o milho não tem nenhum problema, que o milho transgênico não causa nenhum mal, ele foi publicado em 2006. Em 2012, tem o trabalho dos franceses dizendo que não, que o milho transgênico e principalmente ali com o Roundup, o herbicida, ele causa tumores, certo? Porém, esse trabalho dos franceses ele foi retratado, ou seja, foi retirado da revista. Ele já havia sido publicado e foi retirado. Então, o editor da revista alegou que o trabalho tinha algumas falhas, tinha alguns defeitos que não garantiam que aqueles resultados eram verdadeiros. Porém, esse trabalho, em 2012, quando ele foi publicado, ele já havia sido revisado pelos pares, já havia sido avaliado e aprovado. Então, existem diversos argumentos, tanto favores à retirada desse artigo, dizendo que realmente ele não é certo, que ele não é bom, como existem vários argumentos contrários à retirada do artigo, dizendo que não, que esse trabalho era bom, sim, que estava correto. Uma outra coisa que chama atenção é que este trabalho do grupo francês que mostra que o alimento transgênico e o Roundup traz prejuízos à saúde, ele foi publicado por um grupo que trabalha em universidades, né, tanto da França quanto da Itália. Já o trabalho que mostra que o milho transgênico não traz nenhum problema, foi publicado por pessoas que trabalham na própria Monsanto, na empresa que produz e comercializa o milho transgênico. Será que
O problema em relação à publicação está relacionado ao trabalho ser bom ou ruim? Ou está relacionado a quem está pagando esta publicação? Quem está bancando esta pesquisa? Eu estou aqui fazendo o papel de advogado do diabo. Eu não quero que vocês saiam com o meu conceito sobre organismos geneticamente modificados, se eles são bons ou se eles são ruins. Eu quero que vocês tenham, a partir dessas apresentações iniciais aqui, o bom senso de buscar informações, de ter cada vez mais abertura a novas informações e entender realmente o que se passa antes de julgar a qualidade, antes de julgar se um produto é bom ou ruim. Mas, a partir do momento que nós vemos que existem, então, grupos que vão apresentar-se favoráveis ou contrários aos organismos geneticamente modificados, simplesmente baseados em assuntos vinculados nas redes sociais, na internet. Que nós temos grupos que são favoráveis ou contrários aos organismos geneticamente modificados, que são cientistas fazendo pesquisa. Isso mostra que sim, é necessário que a gente tenha uma regulamentação sobre esta tecnologia. Então nós vamos falar agora um pouco sobre biossegurança, organismos geneticamente modificados e legislação. Primeiro numa perspectiva mais internacional e depois vamos falar no Brasil, o que nós temos de legislação. Bom, para começar então, o que significa biossegurança? Existe uma prática já do uso do termo biossegurança relacionado aos trabalhos em laboratórios, principalmente quem trabalha com a área da saúde, em laboratórios de análises clínicas, mesmo em hospitais. A biossegurança relacionada à pessoa ter o cuidado, a pessoa que está trabalhando com doentes ou com micro-organismos, ter o cuidado para que não se contamine, que não tenha contato com substâncias que são tóxicas, que são venenos ou cancerígenos, etc. Aqui o termo biossegurança está relacionado a alimentos. Então, segundo a FAO, né, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, biossegurança significa o uso sadio e sustentável de produtos biotecnológicos e aplicações para a saúde humana, biodiversidade e sustentabilidade ambiental, como suporte ao aumento da segurança alimentar global. Certo? Então nós estamos aqui falando em biossegurança na perspectiva de avaliação de alimentos, que esses alimentos sejam saudáveis, que eles sejam sustentáveis e que essa sustentabilidade e essa questão de ser saudáveis esteja relacionada à saúde humana, à biodiversidade, à saúde ambiental, à sustentabilidade ambiental e em uma perspectiva internacional, em uma perspectiva global. A biossegurança envolve, então, a existência de normas adequadas de segurança, a existência de análise de risco de produtos biotecnológicos e também a existência de mecanismos e instrumentos para o monitoramento e a rastreabilidade destes alimentos geneticamente modificados. Então, é necessário que a gente tenha normas que sejam adequadas para determinar se existe a segurança dos alimentos, se existe essa segurança ou não existe a segurança. Existe a necessidade de termos uma análise de risco desses produtos, de saber se eles realmente têm ou não riscos à saúde humana, à saúde animal, à biodiversidade. E é necessário que a gente tenha também mecanismos, formas bem delimitadas e instrumentos para a gente saber quais são as plantações que são transgênicas, que são de organismos geneticamente modificados, quais não são, saber o transporte que está ocorrendo, quais as rotas e ter total conhecimento dessas estruturas todas, da cadeia produtiva como um todo, para ser realmente
assegurada a biossegurança dos organismos geneticamente modificados. Dentro do aspecto de rastreabilidade, o protocolo de biossegurança de Cartagena é um marco muito importante dentro do quesito biossegurança. Então, esse protocolo, que foi assinado por 132 países, entrou em vigor em 2003 e tem como objetivo proteger a diversidade biológica dos riscos potenciais de organismos geneticamente modificados resultantes da biotecnologia, certo? Tratando do controle transfronteiriço dos organismos geneticamente modificados, adotando procedimentos de segurança para seu transporte, transferência, estocagem e uso. Bom, vamos lá, vamos entender um pouco melhor isso aí. O que significa isso? Existem riscos potenciais, ou seja, não se sabe exatamente se vai ou não acontecer alguma coisa ruim, mas há a possibilidade, riscos potenciais. É possível que aconteçam algumas coisas que não estão dentro do que a gente esperava. Existe a possibilidade de que ocorram alguns fatores que fogem do nosso controle, certo? Então, é necessário proteger a diversidade biológica desses riscos. Na aula sobre organismos geneticamente modificados, a gente iniciou a aula mostrando os países que plantam, os países que não plantam, os que plantam, que importam, etc. Então, há necessidade de um controle transfronteiriço, ou seja, saber se o produto que está entrando, seja já o produto industrializado, já colhido, sejam sementes para plantio, que estão entrando em determinado país, se essas sementes, esses produtos, se eles são oriundos de organismos geneticamente modificados ou não, para que seja possível que cada país tenha realmente o controle dentro das suas fronteiras do que está sendo plantado e está sendo consumido. A entrada em vigor desse protocolo de Cartagena, o início, né, desse protocolo efetivamente permitindo, então, esse controle de onde estão vindo, para onde estão indo os produtos, eles estão sendo exportados e importados, como é que esse processo todo está funcionando, ah, foi extremamente importante em função da implementação de um princípio da precaução, direcionado especificamente para esses organismos geneticamente modificados, certo? A partir do protocolo de biossegurança de Cartagena, a partir do momento que ele foi implantado, que 132 países assinaram esse protocolo, ele começou então a valer lá em 2003, implementou-se o princípio da precaução. E este é um aspecto muito importante dentro da biossegurança. O que é o princípio da precaução, afinal de contas? Bom, ele é o 15º princípio da Declaração da Conferência Rio 92 sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A Rio 92, né, bastante conhecida e famosa, foi uma reunião em que se discutiram as questões relacionadas ao meio ambiente mundial. Vários aspectos, todos os países participaram, e um dos princípios dentro dessa declaração é a garantia contra os riscos potenciais que, de acordo com o estado atual do conhecimento, não podem ser ainda identificados. Ou seja, a partir do momento que a gente vai tendo mais conhecimento, que a gente vai aprendendo mais, que a gente vai estudando, que a gente vai aprimorando as técnicas, que a gente vai tendo contato com o plantio, com a colheita, com a utilização desses produtos, a gente vai aprendendo. Então, o conhecimento vai se ampliando e a gente vai entendendo mais quais são os riscos que tinha, que eram potenciais, que são reais ou não são reais. Porém, sempre existem
alguns desses riscos que não são ainda possíveis de identificar, que a gente ainda não tem conhecimento suficiente para saber se não, realmente isso ou aquilo vai acontecer ou não vai acontecer. Então, o princípio da precaução está relacionado com isso. Dentro da quantidade de conhecimento que nós temos no estado atual, o que a gente tem de garantia de que não vai acontecer ou de que vai acontecer? O que pode ser identificado e, por consequência, tudo aquilo que ainda não pode ser identificado. O princípio da precaução possui 4 componentes básicos. O primeiro é que a incerteza passa a ser considerada na avaliação de risco. Não é porque a gente não sabe que se pode ou não acontecer uma determinada coisa que, então tá, se a gente não sabe, a gente ignora. Não. Se a gente não sabe, se a gente não tem certeza de que uma determinada algum determinado problema pode acontecer, a gente vai considerar sim essa certeza na avaliação do risco. O ônus da prova cabe ao proponente da atividade, ou seja, quem está se propondo a produzir o organismo geneticamente modificado, quem está se propondo a vender esse produto, a plantar, a transportar, ele é o responsável por provar que não tem problema, que não tem risco nenhum, que está tudo muito bem. Ele é quem tem que dar as informações todas necessárias para que a gente tenha essa garantia de que não tem o risco, que não tem problema nenhum. O terceiro componente é que a avaliação de risco ela vai contar com um número razoável de alternativas ao produto ou processo que devem ser estudados e comparados. Então, é preciso você ter um mínimo de aspectos a serem avaliados, estudados e comparados. Não é somente a gente olhar 2 sementes e dizer, olha, elas são iguais, né? A geneticamente modificada e a convencional, elas têm o mesmo formato, a mesma cor, então tá bom, não tem risco. Não, a gente precisa ter um número razoável de alternativas ao produto. A gente precisa ter uma quantidade de material, de informação que pode ser estudado e comparado. Existe então esse milho geneticamente modificado para resistência contra insetos. Mas existem outras possibilidades, outras alternativas também. Vamos comparar as alternativas que existem. Vamos ver se existe outra forma de utilizarmos outros produtos como uma forma de evitar o ataque de insetos e etc. Então, há a necessidade de um número razoável de alternativas para a gente comparar. Não é uma única comparação que já vai nos dar a garantia de que não tem problema nenhum. E o quarto componente é que, para ser precaucionária, a decisão deve ser democrática, transparente e ter a participação dos interessados no produto ou processo. Então, esse princípio da precaução determina que é preciso que realmente haja uma discussão, que os envolvidos no processo todo possam discutir, possam democraticamente tomar a decisão de uma maneira transparente, que todos possam ter acesso às informações e que os interessados no produto, sejam os consumidores, sejam os produtores, sejam quem for, que eles participem desse processo. Vamos então ver aqui alguns exemplos mais para facilitar a compreensão do princípio da precaução. Vamos considerar 3 estágios relacionados ao estado da arte de conhecimento, o quanto a gente tem de conhecimento a respeito de algum aspecto. Então, no primeiro estágio, imaginemos uma situação em que temos um produto no qual os impactos são desconhecidos e as probabilidades de alguma coisa acontecer também são desconhecidas. Ou seja, um produto novo, o qual nós não temos conhecimento de nada, nem dos impactos que ele pode causar e nem quais são as probabilidades de que aconteça alguma coisa. Um exemplo
são as surpresas que surgiram com os CFCs, os clorofluorocarbonos, substância química que era amplamente utilizada na refrigeração, então aparelhos de geladeira e outros aparelhos que tinham refrigeração, utilizando os CFCs como o gás que fazia o processo de refrigeração, do nada, né, não se conhecia nem o impacto, não se conhecia nem a probabilidade de que algo acontecesse, eles foram utilizados e, de repente, o que surge? O grande problema que foram os buracos, a degradação da camada de ozônio, que foi descoberta em 1974. Então, não se conhecia o impacto, não se conhecia as probabilidades de que acontecesse qualquer problema com o uso dos CFCs e, em 1974, então, se descobriu que esses gases causavam os problemas na camada de ozônio. Isso depois continuou sendo estudado e foi cada vez aumentando mais os buracos da camada de ozônio, foi um problema bem mais discutido mais recentemente. Mas ok, numa situação como essa, em que nós desconhecemos o impacto e desconhecemos as probabilidades, o que nós vamos fazer? Qual é a precaução que nós devemos ter? Bom, a precaução é a ação tomada para antecipar, identificar e reduzir os impactos da surpresa. Já que nós não sabemos quais são os impactos e nem a probabilidade de acontecer qualquer coisa, nós temos que antecipar isso aí. De que forma? Para o exemplo dos CFCs, o uso de propriedades dos químicos como indicadores de danos potenciais. Então, conhecer a persistência, a bioacumulação desses compostos, desses clorofluorocarbonos, usar amplas fontes de informação, não somente a informação de quem produziu e está vendendo. Tá? E promover a utilização de tecnologias robustas, distintas e adaptáveis a arranjos sociais para atender às necessidades. Ou seja, buscar possibilidades, buscar tecnologias diferentes que permitam que a gente adapte elas a diferentes ambientes, a diferentes aspectos sociais, diferentes países, diferentes comunidades, para que a gente tenha a possibilidade de reduzir impactos que possam vir a acontecer. Passando para um estágio 2, um estágio um pouco mais avançado, no qual nós temos o conhecimento desse impacto, então a gente já sabe o impacto que pode ter aquele produto, mas a gente não sabe qual é a probabilidade de que aconteça aquilo. Exemplo, os antibióticos na alimentação animal, eles vão causar resistência a antibióticos. A gente sabe que isso acontece. O uso de antibióticos na alimentação animal vai aumentar a resistência de micro-organismos a antibióticos. Mas qual é a probabilidade disso acontecer? Com que frequência acontece? Bom, isso é desconhecido. A gente sabe agora qual é o impacto, mas a gente não sabe a probabilidade de realmente acontecer isso. A gente sabe que o impacto será a resistência de micro-organismos a antibióticos. Qual é a probabilidade disso acontecer? Bom, a gente não conhece ainda, a gente não sabe qual é a probabilidade. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Então, a prevenção será a ação tomada para reduzir esses riscos potenciais. Se nós sabemos que existe um impacto, nós temos então que tomar algumas atitudes, promover ações que reduzam esse risco. A gente sabe que acontece, não sabe com que frequência, mas sabe que acontece. Então vamos reduzir esse risco potencial. Como que pode fazer? Nesse exemplo aqui, a gente pode reduzir ou mesmo eliminar a exposição a antibióticos na alimentação animal. Ou seja, substituir, ao invés de utilizar antibióticos na alimentação animal, a gente vai reduzir essa quantidade de antibióticos ou utilizar outros meios para, para garantir a qualidade da alimentação animal. Certo? O terceiro estágio é aquele no qual tanto os impactos quanto as probabilidades são conhecidas. Ou seja, a gente já sabe o que vai acontecer em determinada situação e sabe também qual a probabilidade deste problema ocorrer.
Um exemplo são os PCBs, os bifenilos policlorados, que são substâncias que imitam os hormônios em animais. Então a gente sabe que o que acontece, né, quais são as alterações em fetos, em embriões, quando entra em contato com essas substâncias, com esses PCBs, e também sabe a probabilidade, que é uma probabilidade muito alta de ocorrerem mutações, de ocorrerem problemas com os fetos em contato com esse, quando a fêmea, né, vai entrar em contato com essas substâncias. Então, a ação a ser tomada é reduzir os riscos conhecidos. Se a gente já sabe quais os impactos, quais as probabilidades, tem que reduzir isso. No exemplo dos PCBs, a, a ação a ser tomada é eliminar a exposição das fêmeas a essas substâncias durante a gravidez. Então, isso é o princípio da precaução. É a gente buscar informações sobre os impactos e sobre as probabilidades dos problemas. Se tivermos informações, as atitudes serão umas, se não tivermos as informações, as atitudes serão outras. Mas para a gente poder saber, então, se tem ou não tem, se vamos fazer a ação A, B ou C, a gente precisa de análises de risco. O princípio da precaução, a gente vai se precaver dos problemas, para isso a gente precisa analisar os riscos. Então nós vamos agora avaliar algumas das análises de riscos que são essenciais e que são já empregadas na discussão da biossegurança de organismos geneticamente modificados. A primeira que eu vou falar é a análise de risco ambiental, certo? O que é essa análise de risco ambiental? É a avaliação sistemática de riscos associados com ameaça à saúde humana e à segurança ambiental, decorrente de atividades capazes de causar impactos contínuos ou acidentais no meio ambiente. Então, qual é o risco, e é uma avaliação sistemática, uma avaliação constante que a gente tem para uma determinada situação. Qual é o risco que ela está levando à saúde humana e à segurança ambiental. Quais são os procedimentos? A identificação dos perigos. Quais são os perigos que a gente pode ter? Falando em organismos geneticamente modificados, qual é o perigo? Escape gênico, a transmissão de genes de plantas geneticamente modificadas para plantas não geneticamente modificadas, para plantas convencionais. Ou então, a seleção que acaba sendo feita pela pressão do uso dos organismos geneticamente modificados, a seleção que se dá sobre plantas resistentes aos herbicidas. Outro procedimento é a estimativa da magnitude desses perigos. O risco de escape gênico é grande ou é pequeno? Qual é a magnitude desse risco, desse perigo? Certo? Identificar o perigo e depois identificar a magnitude deste perigo. Também é necessário, depois de sabermos qual é o risco, qual é o perigo, qual é a magnitude deste perigo, estimar a frequência de sua ocorrência, quando que ele vai ocorrer ou quando que ele pode ocorrer. E, finalmente, a gente vai ter a avaliação dos riscos ambientais. Então, por exemplo, se a gente pensar que a identificação do perigo, o perigo é de que haja escape gênico, ou seja, que o gene que foi introduzido em uma planta, ele vai ser disperso para o ambiente através do pólen. Certo? Então vamos lá, qual é a magnitude desse perigo? Bom, vamos ver que tipo de pólen essa planta tem, qual é a dispersão do pólen, é por insetos, é por aves, é pelo vento? Dependendo do tipo de polinizador, do tipo de polinização, de dispersão do pólen, é que a gente vai ter uma maior ou menor magnitude deste perigo. Vamos supor, então, que essa espécie que nós estamos identificando, avaliando o risco ambiental, ela tem o pólen disperso pelo vento. Então, qual é a frequência de ocorrência dessa dispersão, desse escape gênico de pólen? É sempre que tenha vento?
Bom, mas basicamente todo dia tem vento, mas será que é sempre? Quando que tem pólen? Então, o risco do escape higiênico, a avaliação do risco, leva-nos à conclusão de que há um perigo de escape higiênico via pólen, certo? Que esse escape higiênico pode ser muito amplo, uma vez que o pólen é levado pelo vento, pode um vento mais forte, levar mais longe, e que ele vai ocorrer somente quando a planta tiver pólen. Em outros períodos não existe risco nenhum. A partir disso, nós temos então condições de pensar estratégias para precaver-se, princípio da precaução, estratégia para a gente precaver-se desse escape higiênico, que é o risco ambiental que a gente está aqui exemplificando. Quando se fala em questão aos alimentos com riscos ligados à saúde humana, uma das principais análises defendidas para determinar se há risco ou não é a análise baseada na equivalência substancial, ou seja, a análise de substâncias que estão neste organismo geneticamente modificado, dos nutrientes e todos os produtos que tem nesse alimento, em comparação com outros alimentos não geneticamente modificados. Então, essa análise é baseada na premissa de que a engenharia genética não é diferente do melhoramento clássico. O melhoramento clássico parte do princípio de que cruza duas plantas e faz com que o gene de uma passe para a outra. Na engenharia genética, a diferença é que essa introdução de um gene de uma planta para outra é feita em laboratório, usando estratégias da biologia molecular e não através do cruzamento. Dessa forma, se não há diferenças óbvias, esse produto acessado, o transgênico, o geneticamente modificado e o tradicional, então eles não precisam de testes, eles são simplesmente a mesma coisa, são equivalentes. O que se faz então é uma avaliação das substâncias que existem lá, quantidade de proteína, quantidade de gordura, de açúcar, de substâncias em geral que estão presentes no tradicional e no geneticamente modificado, e se não tem nada de mais, beleza, não precisa de mais testes. O problema é que, basicamente, essa análise de equivalência substancial leva a testes de curta duração com animais para determinar a influência do crescimento, sintomas superficiais. E algumas vezes nem isso é requerido, assim, precisa fazer, tá? Alguns acabam passando direto, olha, nem faz nada, tá aqui, as duas plantas são iguais, tá tudo maravilha, não tem problema nenhum. Nenhum teste de longa duração é requerido. Voltando lá àqueles dois estudos que eu apresentei antes, há uma grande diferença entre o estudo por somente 3 meses com os animais, curta duração, e o outro estudo com 24 meses com menos animais, os estudos de longa duração. Certo? Dentro da mesma análise, então, baseada na equivalência substancial, não é requerido nenhum teste em espécie humana. Então, talvez o alimento não cause nenhum mal pro ratinho lá que foi testado, mas como é que isso vai acontecer no humano? Tá? É necessário pensar que são diferentes, um rato e um humano. Né? As análises bioquímicas alergênicas são aceitas para acessar a alergenicidade, ou seja, não se fazem testes mais aprimorados para saber se aquele produto geneticamente modificado é alergênico ou não. Simplesmente testes bioquímicos, já padrões de laboratório, para outros compostos, para outras alergenicidades, são aceitos. Existe também a outra análise que ela é baseada no conhecimento científico. Não é só a comparação dos compostos que fazem parte desses alimentos. É a ideia de se fazer uma investigação mais ampla, uma investigação que tenha mais robustez.
Então, os testes de curta duração com animais através da análise de laboratório dos efeitos para detectar efeitos perigosos imediatos. Faz os testes de curta duração? Sim. 3 meses? Sim. Para ver se a curto prazo já tem algum problema, certo? Depois, testes rigorosos de longa duração com animais para detectar se a substância pode ter algum risco de longa duração. Pode ser que o problema esteja relacionado com o acúmulo de uma determinada substância produzida nesse organismo geneticamente modificado, que não foi testada, que não é identificada lá na análise de equivalência substancial. E se essa substância não tem impacto a curta duração, ela pode ficar acumulada no organismo e ter um impacto negativo de após mais tempo, né? Então, um teste de longa duração com animais para identificar esse tipo de ação. Depois, se foi aprovado lá com relação aos animais, os testes de longa duração com a espécie humana. Porque, como eu falei anteriormente, existem particularidades entre humanos e animais, eles não são iguais, né? A gente tem algumas particularidades que talvez façam com que aquela substância lá utilizada com os animais por longa duração não teve problema nenhum, mas em humanos pode chegar a algum problema. E finalmente os testes de alergia na espécie humana, tanto de curta quanto de longa duração, para se garantir que realmente não há o risco de alergenicidade. Então esse terceiro terceira forma, terceira análise de risco, né, baseada no conhecimento científico, obviamente demanda muito mais tempo para que seja aprovada a liberação de qualquer produto para o comércio. Porém, é necessário ter em mente que quando esses produtos novos são lançados, a gente realmente não tem conhecimento. Aí entra o princípio da precaução, certo? Avaliação de risco ambiental e de risco à saúde, baseado na análise de equivalência substancial, tem suas limitações e, portanto, baseado no conhecimento científico, é que a gente tem essa possibilidade de ter realmente um resultado mais palpável. A análise de risco, ela tem como fundamento avaliar os efeitos diretos e indiretos das variedades geneticamente modificadas e as interações complexas. Essa figura mostra bem o quão complexo é esse processo, certo? A gente tem uma escala de, de efeitos diretos e indiretos, e a gente tem também uma escala espacial do pequeno ao grande, né? Da pequena área à grande área. Então, os riscos diretos vão ser, por exemplo, lá na agricultura, e passando depois para a ecologia e finalmente para os aspectos sociais. São todos eles aspectos que precisam ser avaliados e têm um impacto diferente e são difíceis de monitorar conforme você vai aumentando essa escala. É muito mais fácil você somente monitorar lá na agricultura se você tem maior facilidade ou maior dificuldade para plantar e para colher uma determinada espécie, do que uma determinada variedade, do que você avaliar no contexto social que está relacionado com vários outros fatores, transporte, economia, política, vários fatores que indiretamente podem interferir, né? Na escala espacial, você tem lá em uma planta um efeito. Quando você passa para a parcela, né, um estudo controlado de parcelas, você tem um efeito um pouco maior do que você avaliar somente uma planta. Quando você tira das parcelas e vai para uma propriedade rural e planta uma área maior, você tem ainda mais fatores interferindo e o processo é ainda mais complexo. E finalmente, quando você chega à avaliação de uma região toda com várias propriedades rurais plantando aquele produto, você tem ainda maior complexidade. Dessa forma,
quando a gente vai ampliando essas escalas, a análise de risco vai se tornando cada vez mais difícil e cada vez mais complexa. Por isso a gente tem que ser muito centrado no que se está fazendo. É necessário realmente ter tudo muito bem delimitado, o que fazer, o que não fazer, como e como não fazer, o que avaliar, como avaliar e por que avaliar. Porque é cada vez mais complexo, cada vez mais difícil conforme nós vamos ampliando essas escalas. Bom, tendo discutido agora todos os aspectos relacionados ao que é biossegurança, com relação ao, ao princípio da precaução, às análises de risco, vamos agora ver o que nós temos de discussão, de legislação, de normatização com relação à biossegurança e organismos geneticamente codificados no Brasil. A Lei de Biossegurança foi criada no Brasil no ano de 2005. E essa lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados e seus derivados. Ou seja, existem normas tanto para você plantar como para você produzir uma substância, um organismo geneticamente modificado. Até mesmo um laboratório que trabalhe com organismos geneticamente modificados, ele precisa de cuidados, de normas de segurança muito rígidas que são estabelecidas por essa lei, tá? E começando então lá na produção, nos testes a campo, no transporte, no plantio, todos esses processos a Lei de Biossegurança estabelece. Ela também cria o Conselho Nacional de Biossegurança e reestrutura um órgão que já existia, foi reestruturada através dessa lei, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a chamada CTN-Bio. Então, a lei de biossegurança é a que determina todos esses aspectos aí de produção, de comercialização, de liberação para plantio de organismos geneticamente modificados. Claro, também falando de animais, de outros organismos também, de micro-organismos, bactérias geneticamente modificadas para a produção de medicamentos, animais geneticamente modificados. Tudo isso é regulamentado pela Lei da Biossegurança, avaliado pela Comissão Nacional de Biossegurança, tudo isso. Eu estou falando de plantas, né, que é o que mais nos interessa. Agora, a Lei de Biossegurança não se aplica, vejam bem, aqui é onde ela não se aplica. Quais são as situações nas quais não precisa se usar a Lei de Biossegurança para modificação genética? Se ela aconteceu por uma mutação que ocorreu, como por exemplo, variação somaclonal. Vocês lembram que nós falamos em aulas, né, lá anteriormente, que ao introduzir as plantas, os explantes in vitro, eles passam por uma situação de estresse, grande quantidade de hormônios, e que isso pode levar a mutações. E que essas mutações, chamadas variação somaclonal, podem gerar plantas com características diferentes, características até mesmo que tenham um alto valor comercial, que não era o objetivo do estudo inicial. Se a modificação genética surge a partir de hibridoma do animal, células somáticas. Então foi trabalhado, foram desenvolvidos estudos com células somáticas, células não reprodutivas, que foram hibridizadas, células de animais hibridizadas, formando um organismo geneticamente modificado. A fusão celular, incluindo as de protoplastos de células vegetais. Também falamos em protoplastos, eu não detalhei com vocês a fusão celular, né? Mas é basicamente a união de duas células, de dois protoplastos. Nós vimos na aula passada como se produzem protoplastos rapidamente no vídeo do Rodrigo, mas deu para a gente ter uma ideia de como funciona. Então, se a gente juntar essas duas células, se produzir uma planta diferente em função da fusão de protoplastos,
não passa pela lei de biossegurança. A autoclonagem de organismos não patogênicos se processa de maneira natural. A clonagem, a autoclonagem, a reprodução de bactérias, por exemplo, que se reproduzem naturalmente por clonagem, tá? Desde que sejam bactérias que não causam doença, essas não passam pela lei da biossegurança. E como vimos também, foi falar na aula passada, a técnica CRISPR-Cas9, que é uma técnica que é nova e ainda não entra na lei da biossegurança. Então, qualquer organismo que teve seu genoma editado utilizando essa técnica CRISPR-Cas9 ainda não entra na lei de biossegurança. Ela precisa ser atualizada porque em algumas situações a introdução de genes de outros organismos a partir da técnica CRISPR-Cas9 não muda muito da técnica da biobalística ou da agrobacterium, qualquer uma outra técnica aí de introdução de novos genes em um organismo. Um dos órgãos essenciais para a regulamentação, a aplicação da Lei de Biossegurança é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Eu diria até que é o órgão mais importante dentro desse assunto. Essa comissão, a ela compete propor a Política Nacional de Biossegurança, acompanhar o desenvolvimento e o progresso técnico e científico na biossegurança e áreas afins, objetivando a segurança dos consumidores e da população em geral, com permanente cuidado à proteção do meio ambiente. Então, essa comissão é que vai ter o papel de determinar quais são os caminhos dessa política de biossegurança no Brasil e acompanhar o que está acontecendo, pensando sempre na segurança do consumidor e da população como um todo e do meio ambiente. Ela tem como finalidade prestar apoio técnico, consultivo e assessoramento ao governo federal na formulação, atualização e implementação da política nacional relativa a OGMs, estabelecendo normas técnicas de segurança e dando os pareceres técnicos. Certo? Então vejam que essa comissão é a comissão que vai determinar, vai dizer lá para o governo federal, pode isso, pode aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o melhor caminho é esse, o melhor caminho é aquele. Mas quem compõe essa comissão, essa CTN-Bio? Bom, temos aí especialistas na área da saúde humana, animal, vegetal, meio ambiente, representantes de diversos ministérios, da agricultura familiar, especialistas em biotecnologia, defesa do consumidor, meio ambiente, saúde do trabalhador, especialistas na área da saúde. Mas tem um detalhe interessante. Todos esses membros, todos esses especialistas ou representantes são indicados por ministros do governo federal. Assim sendo, tudo o que essa Comissão Técnica Nacional vai discutir estará alinhada às políticas, às ideias, aos interesses do governo federal de cada um dos seus ministérios. Muitas vezes já houveram grandes brigas entre, por exemplo, representantes e especialistas da área do meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, e representantes especialistas do Ministério da Agricultura e da área da biotecnologia. Então, isso é muito relativo, dependendo de quais são as linhas de trabalho, quais são as linhas de interesse dos ministérios, uma vez que os ministros é que vão indicar estas pessoas, esses especialistas, esses representantes todos. Bem, uma discussão que ainda surge de vez em quando diz respeito à rotulagem dos produtos de mercado, né, comercializados, farinha, óleo, seja quais for, que são produzidos com organismos ou todos ou ao menos parte que contenham organismos geneticamente modificados. Em 2004 foi então
publicada uma instrução normativa interministerial, ou seja, um documento que foi publicado por ministérios diferentes em comum acordo, que determinava que era obrigatório o uso de um rótulo identificando organismos geneticamente modificados. Esse rótulo, então, deveria constar em todo alimento, na embalagem de qualquer alimento, qualquer ingrediente alimentar que contivesse na sua composição algum traço ou mesmo fosse todo ele produzido com organismos geneticamente modificados. No ano de 2008, contudo, foi aprovado um projeto de lei que modificou essa instrução normativa, retirando a obrigatoriedade deste rótulo, desta indicação, certo? E esse é um assunto que está sendo bastante discutido ainda hoje em dia, porque diz respeito ao direito do consumidor em saber se tem ou não tem ah, produto geneticamente modificado no seu alimento, mas também diz direito ao produtor daquela farinha, daquele óleo, de se resguardar, uma vez que ele compra a semente, que ele compra o milho, ele compra a soja, de alguém que está afirmando para ele que é transgênico ou que não é transgênico, que é convencional. Então é uma discussão ainda bastante importante, principalmente para o consumidor, uma vez que a pessoa que está comprando, você não quer comprar gato por lebre, você quer saber o que você está comprando. Mas aí nós temos uma grande briga relacionada a setores econômicos da nossa sociedade. Bem, pessoal, com essa aula nós finalizamos a disciplina de biotecnologia. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que tenham gostado, que tenham aprendido bastante, acima de tudo que vocês tenham ficado com curiosidade para buscar mais informação, para buscar outros recursos, para perguntar, para pensar, principalmente para isso, para não receber as informações de qualquer forma e aceitá-las como são. A biotecnologia existe. A biotecnologia é altamente poderosa. A biotecnologia pode trazer avanços até pouco tempos nem imagináveis para a agricultura. Mas uma coisa é muito importante: usem a biotecnologia com sabedoria. Antes de qualquer coisa, pensem em tudo que nós discutimos. Tomem as suas decisões com sabedoria, com informação, com consciência da importância que vocês têm, vocês como futuros agrônomos, a importância do profissional que vocês serão para a sociedade brasileira, para a sociedade mundial, certo? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por terem acompanhado este curso até o momento. Tenham todos uma carreira de sucesso e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.